Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci all'ascolto della sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente do Pátio San Damaso, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 26 de maio. Nos estúdios, Silvana e José. Uma boa quarta-feira a você. Hoje, céu azul, com sol, temperatura agradável, em torno de 18 graus centígrados. Semana passada tínhamos um pouco de chuva e hoje o Santo Padre, sorridente por entre os fiéis e peregrinos, passou por entre os fiéis provenientes de várias partes do mundo e agora temos o início, então, da audiência geral, como sempre, precedida da leitura de um texto do Evangelho ou da Bíblia. Hoje o texto é de Marcos, capítulo 5, versículos 22, 24, 35, 36. Já ouvimos em italiano, agora em francês. O Santo Padre dará continuidade à sua catequese, dedicada ao tema da oração. Hoje é a 35ª catequese. A temática de hoje se concentra sobre o tema a certeza de ser ouvidos. Bom, o Papa nos coloca dentro dessa sua série de oração, recordando a importância da oração. A próxima leitura que teremos agora será em inglês, depois espanhol, alemão, espanhol e português. Then came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and seeing him, he fell at his feet and begged him, saying, "My little daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her, so that she may be made well and live." And he went with him. While he was still speaking, there came from the ruler's house some who said, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?" But ignoring what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, "Do not fear, only believe." The Gospel of the Lord. A leitura em inglês, agora a leitura será feita em alemão e depois em espanhol. Lesung aus dem Markus-Evangelium. Es kam einer der Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte, "Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie geheilt wird und am Leben bleibt." Da ging Jesus mit ihm. Es kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten und sagten, "Deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger?" Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, "Fürchte dich nicht, glaube nur." Wort des lebendigen Gottes. Depois do alemão, teremos a leitura agora em espanhol. Recordamos que a catequese do Papa hoje será sobre a certeza de ser ouvido. En aquellos días se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se le echó a los pies, rogándole con insistencia, "Mi niña está en las últimas, ven, impón las manos sobre ella, para que se cure y viva." Se fue con él. Llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle, "Tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro?" Jesús alcanzó a oír a los que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, "No temas, basta que tengas fe." Palabra del Señor. Leitura agora, Monsenhor Ferreira, em português.
Leitura do Evangelho de São Marcos. Chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo e, ao ver Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou instantemente: a minha filha está a morrer. Venha impor-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus partiu com ele. Da casa do chefe da sinagoga vieram dizer: a tua filha morreu. De que serve agora incomodares o mestre? Mas Jesus, que surpreendera as palavras proferidas, disse ao chefe da sinagoga: não tenhas receio, crê somente. Palavra da salvação. Agora a leitura será feita em árabe e depois polonês. Essas são as línguas tradicionais da quarta-feira na audiência geral. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس. وجاء أحد رؤساء المجمع اسمه يائيروس، فلما رآه ارتمى على قدميه وسأله ملحا قال: ابنتي الصغيرة مشرفة على الموت، فتعال وضع يدك عليها لتبرأ وتحيا. فذهب معه وتبعه جمع كثير يزحمه. وبينما هو يتكلم وصل أناس من عند رؤساء المجمع يقولون: ابنتك ماتت فلما تزعج المعلم؟ فلم يبال يسوع بهذا الكلام، بل قال لرئيس المجمع: لا تخف، آمن فقط. كلام الرب. Agora a última língua tradicional das audiências gerais, o polonês. E depois, na sequência, a catequese do Papa Francisco. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim. Przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, wierz tylko. Oto słowo Pańskie. Teremos agora então a catequese do Papa Francisco nesta quarta-feira, 26 de maio. Como dissemos, o Papa está dedicando uma série de catequeses à oração. Essa é a 35ª e hoje, então, a temática, a certeza de ser ouvido, ou de sermos ouvidos. Vamos ouvir com atenção. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. C'è una contestazione radicale alla preghiera che deriva Há uma contestação radical à oração que deriva de uma observação que todos nós fazemos. Rezamos, pedimos e, no entanto, por vezes as nossas orações parecem não ser ouvidas. O que pedimos para nós ou para os outros não se realizou. Isso acontece tantas vezes com a gente. Se a razão pela qual rezamos era nobre, como pode ser a intercessão pela saúde de uma pessoa doente ou pelo fim de uma guerra? O não cumprimento parece escandaloso, principalmente com as guerras. Nós estamos rezando para que acabem as guerras. Essas guerras em tantas partes do mundo. Pensamos no Iêmen, na Síria, países que estão em guerra há anos e anos, martirizados pelas guerras. Rezamos, mas não terminam. Mas como pode ser isso? Alguns deixam até mesmo de rezar, porque, segundo eles, o seu pedido não é atendido. Se Deus é Pai, por que não nos ouve? Ele que nos garantiu que dá coisas boas aos filhos que lhe pedem. Por que não responde aos nossos pedidos? Todos nós temos experiência disso. Rezamos pela doença do amigo, do papai, da mãe, e nada. Deus não nos ouviu. É uma experiência de todos nós.
O catecismo oferece-nos um bom resumo da questão. Adverte-nos contra o risco de não termos uma experiência autêntica de fé, mas de transformarmos a nossa relação com Deus em algo mágico. A oração não é uma baqueta mágica, é um diálogo com o Senhor. De fato, quando rezamos, podemos cair no risco de não sermos nós a servir Deus, mas de pretender que Ele nos sirva. Eis então uma oração que é sempre exigente, que pretende orientar os acontecimentos de acordo com o nosso plano, que não permite qualquer outro plano para além dos nossos desejos. Por outro lado, Jesus teve grande sabedoria ao colocar o Pai Nosso nos nossos lábios. É uma oração unicamente de pedidos, como sabemos, mas os primeiros que pronunciamos estão todos da parte de Deus. Pede que não seja realizado o nosso projeto, mas a sua vontade para o mundo. Melhor deixar que Ele faça. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. O apóstolo Paulo lembra-nos que nem sequer sabemos o que é conveniente pedir. Quando pedimos as coisas que queremos, as necessidades, Paulo nos diz, nós nem sabemos o que nos é conveniente. Quando rezamos, devemos ser humildes. Primeiro, atitude para ir rezar. Como tem o costume em muitos lugares, de que para ir rezar, na igreja, as mulheres colocam o véu, você pega água benta, para começar a rezar. Assim, devemos dizer antes da oração, que seja aquela mais conveniente, que Deus me dê aquilo que me convém mais. Quando rezamos, devemos ser humildes, para que as nossas palavras sejam, na realidade, orações, e não uma reclamação que Deus rejeita. Também podemos rezar por motivos errados, por exemplo, para derrotar o inimigo na guerra, sem nos perguntarmos o que pensa Deus dessa guerra. É fácil escrever um estandarte, Deus está conosco. Muitos estão ansiosos para garantir que Deus esteja com eles, mas poucos se preocupam em verificar se estão realmente com Deus. Na oração, é Deus que nos deve converter, não nós que devemos converter Deus. A humildade. Eu vou rezar, mas, Senhor, compreenda o meu coração. Peça aquilo que é conveniente para a minha saúde espiritual. No entanto, o escândalo permanece quando as pessoas rezam com um coração sincero, quando pedem bens que correspondem ao reino de Deus. Quando uma mãe reza pelo filho doente, porque parece que às vezes Deus não ouve. Para responder a essa pergunta, precisamos meditar calmamente sobre os evangelhos. As narrações da vida de Jesus estão cheias de orações. Muitas pessoas feridas no corpo e no espírito pedem-lhe que as cure. Há aqueles que rezam por um amigo que já não pode andar. Há pais e mães que lhe trazem filhos e filhas doentes. Todas são orações impregnadas de sofrimento. É um coro imenso que invoca: tende piedade de nós. Vemos que por vezes a resposta de Jesus é imediata, mas, em outros casos, é adiada no tempo. Parece que Deus não responde. Pensemos na mulher cananeia que implora a Jesus pela sua filha. Essa mulher deve insistir longamente para ser ouvida. A humildade de sentir uma palavra um pouco que parece ofensiva. Não devemos jogar o pão para os
para o cachorro. Mas essa mulher, não importa a humilhação, importa a saúde da filha. E vai para frente. Mas também os cães comem aquilo que cai da mesa. Coragem na oração. Ou pensemos no paralítico trazido pelos seus 4 amigos. Inicialmente Jesus perdoa os seus pecados e só num segundo momento o cura no seu corpo. Assim, em algumas ocasiões, a solução para o drama não é imediata. Também na nossa vida. Cada um de nós tem essa experiência. Vamos ter um pouco de memória. Quantas vezes nós pedimos uma graça, um milagre, digamos assim, e não ocorreu nada? Depois, com o tempo, as coisas se sistemaram. Mas segundo o modo de Deus, o modo divino, não segundo aquilo que nós queríamos naquele momento. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Desse ponto de vista, a cura da filha de Jairo merece especial atenção. Há um pai que está com pressa. Sua filha está doente. E por essa razão pede a ajuda de Jesus. O mestre aceita imediatamente, mas enquanto regressam à casa acontece outra cura. E depois chega a notícia de que a menina morreu. Parece ser o fim. Mas em vez disso, Jesus disse ao pai: não temas, crê somente. Continua a ter fé. É a fé que sustenta a oração. De fato, Jesus despertará aquela menina do sono da morte. Mas durante algum tempo, Jairo teve que caminhar no escuro, apenas com a chama da fé. Senhor, dai-nos a fé. Que a minha fé cresça. Pedir essa graça. Ter fé. Jesus no Evangelho move as montanhas. Ter fé seriamente. Jesus, diante da fé dos seus humildes, ele é vencido. Sente uma ternura especial diante daquela fé. Também a oração que Jesus dirige ao Pai no Getsemane parece não ter sido ouvida. Pai, se possível, distancia de mim esse cálice. Parece que o Pai não ouviu. O Filho terá de beber até o fim o cálice da paixão. Mas o sábado santo não é o capítulo final, porque no terceiro dia há a ressurreição. O mal é o Senhor do penúltimo dia. Recordem-se muito bem disso. O mal nunca é o Senhor do último dia, do penúltimo dia. Quando é muito escura a noite, é antes da aurora. Ali, no penúltimo dia, há a tentação onde o mal nos faz entender que venceu. Diz, eu venci. O mal é o Senhor do penúltimo dia. No último dia tem a ressurreição. O mal nunca é o Senhor do último dia. O Senhor é o Senhor do último dia. Porque esse dia pertence apenas a Deus. E é o dia em que todos os anseios humanos de salvação serão satisfeitos. Vamos aprender essa paciência humilde de esperar a graça do Senhor. Esperar o último dia. Tantas vezes. O último é muito bruto, muito feio. Porque os sofrimentos humanos são difíceis. Mas o Senhor está ali. E no último dia, Ele resolve tudo. Muito obrigado. Conclui assim Papa Francisco a sua reflexão, a sua catequese desta
quarta-feira, dedicada à certeza de sermos ouvidos. Agora teremos a síntese nas várias línguas, iniciando pelo francês, e a saudação que o Santo Padre irá dirigir aos fiéis de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo do Pátio San Damaso, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nessa quarta-feira, 26 de maio. O Papa, já no início das suas palavras, nos falava que existe uma contestação radical à oração, né? Que deriva de uma simples observação que nós fazemos, ou seja, nós rezamos, pedimos e, no entanto, por vezes as nossas orações parecem não ser ouvidas. O que pedimos para nós, para os outros, recordava Francisco, não se realizou. Se a razão pela qual nós rezamos era nobre, como pode ser, recordava o Papa, intercessão pela saúde de uma pessoa doente, pelo fim da guerra, tão guerras presentes quanto nós estamos rezando, recordava Francisco, pela guerra na Síria, no Iêmen, no Sudão, né, desses lugares de conflito. Parece que o não cumprimento parece escandaloso. E chegam alguns, inclusive, a deixar de rezar, porque, segundo eles, pensam que o pedido não é atendido. Se Deus é Pai, é a pergunta, por que então não nos ouve? Ele que nos garantiu que dá coisas boas aos filhos que lhe pedem. Saudação do Papa aos peregrinos de língua francesa. Dopo aver celebrato la festa della Pentecoste, lasciamo che lo Spirito Santo agisca nei nostri cuori. Lui stesso susciti in noi la preghiera che conviene rivolgere al Padre e ci faccia entrare generosamente nella sua volontà. Dio vi benedica. Papa saúda cordialmente, então, os peregrinos de língua francesa. Por termos celebrado a festa de Pentecostes, deixemos que o Espírito Santo haja nos nossos corações. Ele mesmo suscita em nós a oração que convém dirigir ao Pai e nos faça entrar generosamente na sua vontade. Que Deus abençoe todos vocês. Saudação, então, aos fiéis de língua francesa. Teremos agora a síntese em inglês e a saudação do Santo Padre aos fiéis da língua inglesa. A pergunta que falávamos antes, se Deus é Pai, por que não nos ouve? Ele que nos garantiu que dá coisas boas aos filhos que lhe pedem. Por que então não responde aos nossos pedidos? O Catecismo, recordava Francisco, oferece-nos um bom resumo da questão. Adverte-nos contra o risco de não termos uma experiência autêntica de fé, mas de transformarmos a nossa relação com Deus em algo mágico, como se fosse uma baqueta mágica. De fato, quando rezamos, podemos cair no risco de não sermos nós a servir Deus, mas de pretender que seja Deus quem nos sirva. Eis então uma oração que é sempre exigente, que pretende orientar os acontecimentos de acordo com o nosso plano, que não permite qualquer outro plano para além dos nossos desejos. Jesus teve a grande sabedoria, recordava o Santo Padre, ao colocar o Pai Nosso nos nossos lábios. É uma oração unicamente de pedidos, como sabemos, mas os primeiros que pronunciamos estão todos da parte de Deus. Pedem que não seja realizado o nosso projeto, mas a sua vontade para o mundo. Melhor deixar que Ele faça. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade.
O apóstolo Paulo lembra-nos que nem sequer sabemos o que é conveniente pedir. Está lá em Romanos 8, 26. Vamos ouvir agora a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Questo mese di maggio, uniti alla Madonna, possiamo crescere nella certezza che il Signore Padre Celeste ci ascolta sempre nella nostra preghiera. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking faithful. Saudação então, Santo Padre, aos fiéis de língua inglesa, nesse mês de maio, unidos a Nossa Senhora, possamos crescer na certeza que o Pai Celeste nos escuta, nos ouve, sempre na nossa oração. Sobre vocês e suas famílias, invoco a alegria e a paz do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos é a síntese em alemão e a saudação também do Papa Francisco aos peregrinos de língua alemã. Recordamos que o apóstolo Paulo lembra-nos que nem sequer sabemos muitas vezes o que é conveniente pedir. Quando rezamos, devemos ser humildes, repetia Papa Francisco, a humildade, para que as nossas palavras sejam, na realidade, então, orações. Sejam orações e não uma reclamação a Deus, que Deus rejeita. Também podemos rezar por motivos errados, recordava também Francisco. Por exemplo, para derrotar o inimigo na guerra, sem nos perguntarmos o que pensa Deus desta guerra. É fácil escrever no estandarte Deus está conosco. Muitos estão ansiosos para garantir que Deus esteja com eles, mas poucos se preocupam em verificar se estão realmente com Deus. Na oração, é Deus que nos deve converter, não nós que devemos converter Deus. Deus nos deve converter e não ao contrário. No entanto, o escândalo permanece quando as pessoas rezam com um coração sincero, quando pedem bens que correspondem ao reino de Deus, quando o Papa recordava uma mãe reza pelo filho doente, porque parece que às vezes Deus não ouve. Mas por que então Deus não ouve? E para responder a essa pergunta, disse o Papa, precisamos meditar calmamente sobre os evangelhos. As narrações da vida de Jesus estão cheias de orações. O Papa retorna mais uma vez ao Evangelho. Termos o Evangelho. Quantas vezes Francisco nos disse, leia todos os dias, abra o Evangelho, né? Nutra-se da palavra. Quanto é importante para a nossa vida nos nutrirmos da palavra. Recordava. Vamos então agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã. Maria, Madre della Chiesa, è l'esempio luminoso della preghiera perseverante che lo Spirito Santo suscita nei fedeli. Ella ottenga anche a noi la grazia di non cessare mai nel pregare e nel rendimento di grazie. Ein herzliches Willkommen richte ich an die Pilger deutscher Sprache. Para dar suas boas-vindas aos peregrinos de língua alemã, Maria, Mãe da Igreja, é o exemplo luminoso da oração perseverante que o Espírito Santo suscita nos fiéis. Que ela obtenha também para nós a graça de não cessarmos jamais de rezar na ação de graças. Teremos agora a síntese em espanhol e recordamos é o próprio Santo Padre, na sua língua mãe, quem faz essa síntese e depois irá
saudar os fiéis de língua espanhola e, na sequência, teremos a síntese em português. Recordamos ainda mais uma vez que as narrações da vida de Jesus, lendo o Evangelho, podemos encontrar muitas orações. E essas narrações estão cheias de orações. Muitas feridas, pessoas feridas no corpo e no espírito que pedem a cura. Aqueles que rezam por um amigo que já não pode andar. Há pais e mães que trazem seus filhos doentes. Todas são orações impregnadas de sofrimento. É um coro imenso que invoca: tende piedade de nós. Nós vamos ouvir agora o Santo Padre na sua língua mãe. Na catequesis de hoje, reflexionamos sobre uma dificuldade que para muitos supone una verdadera piedra de tropiezo en la vida espiritual. ¿Es verdad que Dios nos escucha? Y si lo hace, ¿por qué no obtengo lo que pido? Dos respuestas se pueden dar a esta cuestión. La primera y la más obvia es que nuestra mirada sobre las cosas es limitada y en la oración deberíamos intentar escuchar su voz y conformarnos con su designio de amor. Esta es la lección del Padre Nuestro, que en sus 3 primeras peticiones nos llama a ponernos de parte de Dios, para que se haga la voluntad de Él, venga su reino, sea santificado su nombre. Lo contrario sería una suerte de magia que busca satisfacer los propios deseos, los propios intereses, sin verificar si son o no son conformes al proyecto de Dios. La segunda respuesta es más delicada, pues muchas personas rezan de forma humilde y piden cosas buenas. Sin embargo, Dios no siempre responde en la forma que esperamos. Y aquí puede ser interesante fijarnos en la lección que nos da el Evangelio. Jesús recibe muchas peticiones de multitudes fieles que se acercan. A veces la respuesta es inmediata. En otras ocasiones, sin embargo, el Señor nos llama a la perseverancia, como la mujer cananea que pedía por su hija, o nos llama a embarcarnos en un viaje de fe. Es el caso de Jairo, el jefe de la sinagoga. Primero siente que Jesús se detiene para atender otra petición. Después recibe la noticia de que ya no hay esperanza. Pobre hombre. En todas estas situaciones Jesús nos llama a crecer en la fe, de modo que sea esta virtud la que guíe nuestra oración y todos nuestros deseos tengan como fin la mayor gloria de Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, de México, de Perú, de Venezuela, tantos de lengua española. Los animo a dejarse guiar por el Espíritu que clama en nuestro interior: Abba, Padre. Pidamos crecer en la fe, la esperanza y la caridad, para en todo y por todo buscar la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias. Agora teremos a síntese em português com o Monsenhor Ferreira. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência e quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes e atribulados. Ele abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Acontece, às vezes, que a nossa oração não é atendida por Deus. Pelo menos assim nos parece, pois o que pedimos não se realiza. Mas se Deus é Pai, por que não nos escuta?
Também a oração que Jesus faz ao Pai no Jardim das Oliveiras parece que não foi atendida. O filho teve de beber até ao fundo o cálice da paixão. O capítulo final, porém, não foi a sepultura, mas a ressurreição ao terceiro dia. O mal pode ser senhor do penúltimo dia, nunca do último. Este, o último, pertence só a Deus e é o dia em que se realizam todos os anseios humanos de salvação. Por isso, como escreve o apóstolo Paulo, não sabemos sequer o que mais nos convém pedir. Quando rezamos, corremos o perigo de não servir a Deus, mas de pretender que Deus nos sirva a nós. Não admitimos outra alternativa, senão a dos nossos desejos. É fácil erguer uma bandeira com a escrita "Deus está conosco". Ansiosos por assegurar que Deus está conosco, pouco nos preocupa verificar se nós efetivamente estamos com Deus. Enfim, não sabemos o que pedir para rezar como convém. Que fazer então? Deixar de rezar porque afinal Deus não nos ouve? Para responder a esta pergunta é preciso meditar com calma os Evangelhos. Lá vemos que a resposta de Jesus aos inúmeros pedidos que lhe fazem, às vezes é imediata, outras vezes não. Na leitura inicial, ouvimos a súplica de Jairo pela cura de sua filha. Jesus acolhe a súplica, mas iam ainda a caminho quando lhe chega a notícia de que a filha morreu. Parece o fim. Mas Jesus diz ao pai: não tenhas receio, crê somente. É a fé que sustenta a oração. De facto, depois Jesus ressuscita a menina. Mas por um certo tempo, Jairo teve de caminhar na escuridão, só com a luz da fé. Na oração, lembremo-nos sempre disto. É Deus que nos deve converter a nós. Não somos nós que devemos converter Deus. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes da língua portuguesa. Saluto i fedeli di lingua portoghese e vi incoraggio a vivere sempre i vostri giorni sotto lo sguardo della nostra Madre del Cielo. Ella conforta quanti sono nella prova e tiene aperto l'orizzonte della speranza. Nell'affidare voi e le vostre famiglie alla sua protezione, invoco su tutti la benedizione di Dio. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os fiéis de língua portuguesa, encorajando-vos a viver sempre os vossos dias sob o olhar da nossa Mãe do Céu. Ela conforta todos aqueles que estão na provação e mantém aberto o horizonte da esperança. Ao mesmo tempo que vos entrego, vós e as vossas famílias, à sua proteção, sobre todos invoco a bênção de Deus. Portanto, a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Papa que nos encoraja a vivermos sempre os nossos dias sob o olhar da nossa Mãe do Céu. A síntese agora será em árabe, depois a saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua árabe. Recordava Papa Francisco nas suas palavras também que as narrações da vida de Jesus estão cheias de orações. Um coro imenso que invoca. Muitas pessoas feridas no corpo e no espírito que pedem curas, né? Curas para elas, para os amigos, para os filhos doentes. É sempre um coro imenso que invoca: tende piedade de nós. E vemos que, por vezes, a resposta de Jesus é imediata, recordava Francisco, mas, em outros casos, é adiada no tempo. Papa recorda a mulher cananeia que implora a Jesus pela sua filha. Essa mulher deve insistir muito para ser ouvida.
Depois, o Papa fala do paralítico trazido pelos 4 amigos. Inicialmente, o que o Papa recorda? Que Jesus perdoa os seus pecados, mas só num segundo momento é que cura no seu corpo. Assim, em outras ocasiões, a solução para o drama não é imediata. Portanto, desse ponto de vista, a cura da filha de Jairo parece que merece uma atenção especial. Há um pai, né, que está com pressa, sua filha que está doente, e por isso ele pede ajuda a Jesus. Jesus aceita, mas enquanto estão regressando a casa, a notícia de que a menina morreu. Naquele momento parece ser o fim. Mas intervém Jesus. Não temas. Somente creia. Continuar a ter fé. Continuar a ter fé. Porque a fé é que sustenta a oração. E o Papa recordava isso várias vezes. Jesus então despertará aquela menina do sono da morte. Mas durante algum tempo, Jairo, o pai, né, teve que caminhar no escuro. Caminha no escuro apenas segurando a chama da fé. Vamos ouvir a saudação que o Santo Padre faz aos fiéis de língua árabe. Saluti fedeli di lingua araba. Domenica scorsa abbiamo celebrato la Pentecoste, la festa in cui Gesù ha inviato su di noi lo Spirito Santo, il Paracleto, che rafforza in noi la fede e sostiene la preghiera. Ripetiamo dunque la preghiera che Gesù ci ha insegnato: sia fatta la tua volontà e non la nostra. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saudação então do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. O Papa recordava, domingo passado, celebramos a festa de Pentecostes, a festa em que Jesus enviou sobre nós o Espírito Santo, o Paráclito, que reforça em nós a fé e sustenta a nossa oração. Vamos repetir, portanto, a oração que Jesus nos ensinou: seja feita a vossa vontade e não a nossa. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo mal. Agora a última síntese que teremos será em polonês e a saudação depois do Santo Padre aos fiéis poloneses. Recordamos que estamos transmitindo ao vivo no Pátio San Damaso no Vaticano, encontro com o Santo Padre, com fiéis e peregrinos de todas as partes do mundo durante a tradicional audiência geral. Compartilho com vocês também um momento vivido no início dessa semana, na segunda-feira, através dos nossos amigos de toda a Rádio Vaticano, Vatican News, Observatório Romano, o Dicastério para a Comunicação. Na manhã de segunda-feira, nós recebemos a visita do Papa Francisco à nossa redação, a grande redação do Palácio Pio. O Papa visitou o edifício onde se encontram os escritórios e redações do Vatican News, do Jornal Observatório Romano, os estúdios da Rádio Vaticano. No decorrer da sua visita, o Papa concedeu também uma entrevista aos nossos colegas da Rádio Vaticano Itália, na qual o Pontífice exprimiu sua preocupação para que a mensagem de Jesus chegue até os confins da terra. O Papa disse que agradece muito o nosso trabalho e continuou: tenho apenas uma preocupação, há muitas razões para me preocupar com a rádio, disse com o jornal Observatório Romano, mas há uma que toca o meu coração, disse. Quantos ouvem a rádio? Quantos leem o Observatório Romano? Porque o nosso trabalho, disse, é chegar ao povo. Queremos que todo o belo trabalho que é feito aqui, que é ótimo, extenuante, chegue ao povo.
tanto com traduções quanto com ondas cultas. A pergunta a ser feita é: quantas pessoas? A quantas pessoas chega tudo isso? Porque há um perigo para todas as organizações, o perigo de uma bela organização, de um belo trabalho, mas que não chega onde precisa chegar. Todos os dias deve-se se fazer essa pergunta: quantas pessoas nós chegamos? A quantas pessoas chega a mensagem de Jesus? Essa é a pergunta que nos fez Papa Francisco. Que bom saber que vocês, através do rádio, da televisão, das redes sociais, acompanham o nosso trabalho, acompanham a palavra do sucessor de Pedro. Nosso trabalho é fazer essa ponte entre o magistério petrino e a nossa realidade de igreja local. Que bom saber que vocês estão aí e nos acompanham e nos sustentam também com suas orações. A saudação do Santo Padre agora aos fiéis de língua polonesa. Saluto cordialmente tutti i polacchi. In questo mese di maggio in cui veneriamo la Beata Maria, affido alla sua intercessione a tutte le madri, soprattutto quelle che attendono la nascita dei figli. La Madre di Dio estenda la sua protezione premurosa su tutte le donne e invochi dal suo Figlio per ciascuna le grazie necessarie e la benedizione sulla vita familiare, materna e professionale. Vi benedico di cuore. A saudação do Santo Padre, então, a todos os fiéis poloneses, nesse mês de maio, em que veneramos a bem-aventurada Virgem Maria, confio a sua intercessão todas as mães, sobretudo aquelas que aguardam o nascimento do seu filho. A Mãe de Deus estenda a sua proteção, cheia de ternura, sobre as mulheres e invoque do seu filho para cada uma as graças necessárias e a bênção sobre a vida familiar, materna e profissional. De coração, abençoo todos vocês. Estamos indo para a parte conclusiva da audiência geral desta quarta-feira. A última saudação já é tradicional, será feita para os peregrinos de língua italiana. Aproveitamos para recordar que no próximo dia 31, segunda-feira, a conclusão do mês mariano, o Santo Padre estará recitando a oração do terço nos Jardins Vaticanos e estaremos transmitindo ao vivo através das redes sociais da Rádio Vaticano, Vatican News, a partir das 13 horas, hora de Brasília, 18 horas aqui em Roma. E você poderá então seguir através das redes sociais e do nosso portal Vatican News e através das emissoras de rádio e televisão que estarão coligados conosco. Rivolgo um cordiale saluto ai pellegrini di língua italiana. Papa dirige sua saudação aos peregrinos de língua italiana. Celebra-se hoje a memória litúrgica de São Filippo Neri, chamado também o Santo da Alegria. A alegria, dom do Senhor, acompanhe e enriqueça o caminho de cada um de vocês. Meu pensamento, enfim, vai, como é de costume, aos idosos, aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. Exorto todos vocês a cultivarem a oração, porque somente com ela se alimenta a fé, na qual a luz tudo pode compreender e acolher. Vamos agora rezar o Pai Nosso. Nostrum quotidianum da nobis
Dominum Vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira, 26 de maio, quando o Papa nos trouxe a reflexão da certeza de sermos ouvidos. Concluímos recordando que na oração, e devemos sempre nos lembrar, é Deus que nos deve converter. Não somos nós que devemos converter Deus. Uma boa semana ainda a todos vocês, uma boa quarta-feira, recordando mais uma vez que na próxima segunda-feira, então, dia 31, às 13 horas, horário de Brasília, estaremos transmitindo ao vivo a conclusão do mês mariano e dessa maratona do terço que gerou em 30 santuários de todo o mundo, inclusive nosso santuário de Aparecida. Um abraço especial a todos vocês. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.